A expressão reino dos céus nos leva de volta ao Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus quis ser o rei do povo judeu. Aqueles que estudaram o Velho Testamento comigo devem estar lembrados de abordarmos o assunto reino de Deus. Quando Samuel era profeta e juiz do povo de Deus, o povo foi até ele e disse: não queremos mais as coisas desse jeito. Deus queria ser o rei deles e queria que eles fossem o seu reino. Isso significa que Deus planejou um reino com uma localização geográfica e um povo específico, o povo judeu. Essa foi a vontade orientadora de Deus. Mas os filhos de Israel não quiseram esse reino. Eles disseram a Samuel que não queriam que Deus fosse o rei deles e que queriam ter reis como todas as outras nações. Deus não queria que eles fossem iguais aos outros. Deus queria ter com eles uma teocracia, ou seja, Deus governando o povo, mas o povo não queria uma teocracia. Existem 6 livros do Velho Testamento intitulados Literatura do Reino. Esses livros nos contam que, quando o povo rejeitou Deus como seu rei e disse: queremos que seja do nosso jeito, Deus disse a Samuel: Samuel, não leve isso para o lado pessoal, não. Eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a mim. Samuel, se é reis que eles querem, dê reis a eles. E foi aí que eles começaram a ter reis. Quando os livros do Velho Testamento foram organizados, 1º e 2º Samuel foram nomeados por alguns tradutores da Bíblia de 1º e 2º Reis, e depois 1º e 2º Reis foram chamados de 3º e 4º Reis. Como 1º e 2º Crônicas cobrem o mesmo período da história, eles foram agrupados com os 4 livros de Reis, e esse total de 6 livros históricos eram denominados de a literatura do reino. As crônicas repetem todo um período da história porque nesse período aconteceu um evento muito importante. A vontade do povo tinha sido feita e eles receberam seus reis que causaram todo tipo de problemas. Esses reis os levaram a dividir o reino em 2. Esses 2 reinos foram conquistados e feitos cativos. Os assírios levaram cativos as 10 tribos de Israel, chamadas de Reino do Norte, e nunca mais se ouviu falar nelas. Os babilônios conquistaram e levaram cativas as 2 tribos de Israel, conhecidas como Reino do Sul. O povo do Reino do Sul voltou do cativeiro babilônico no final do Velho Testamento. Depois disso, há um período de silêncio de 400 anos após o que o povo foi conquistado pelo Império Romano. Então o silêncio é quebrado. João Batista e Jesus surgem, pregando as boas novas do reino de Deus, ou, conforme Mateus, o reino dos céus. As boas novas são simples. Deus quer ser o seu rei novamente. Quando você ouve Jesus pregar e ensinar sobre esse reino, ele diz que agora esse reino não terá uma localização geográfica, nem política, nem será de uma só nação. O reino está dentro de cada um e a questão agora é: você quer entregar o seu coração a Deus? Você vai deixar Deus ser o seu rei? Você vai se sujeitar a Ele? É isso que João Batista e Jesus querem dizer quando pregam sobre o reino de Deus. Dessa vez o reino de Deus não será essa ou aquela nação. O reino de Deus é esse homem ou aquela mulher, esse jovem ou qualquer um que queira viver sujeito a Deus e reconhecer Deus como seu rei. Qualquer um que tenha visto o reino de Deus e entrado nele, essa é a verdade. Jesus disse a Nicodemos que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E se não nascer de novo, também não entrará nesse reino. Quando Jesus, no capítulo 13 de João, disse isso a Nicodemos, ele não estava se referindo ao céu depois da morte. O reino de Deus é um conceito bíblico, e esse conceito começa no Velho Testamento. A questão central é essa. Deus é rei, e um rei sempre tem um reino sobre o qual reina. O desafio é que Deus seja seu rei e que você seja parte do reino. Quando você se sujeita a Deus, quando você vê que Deus quer ser o seu rei, e isso acontece, você vê o reino de Deus e passa a fazer parte dele.